Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais uma semana comigo. Bom, hoje é dia 8 de junho de 2026, é segunda-feira e são 6h56 da manhã. Eu acordei umas 6h15, 6h20, fiquei enrolando um pouco na cama e fui tomar um banho quente. Semana passada eu me dei férias, fiquei a semana toda na minha cidade com a minha família, enfim. Peguei gripe, tá bem frio, aí eu fiquei gripada metade da semana. Ontem foi o dia que eu fiquei pior, assim. Hoje eu tô me sentindo um pouco melhor, só que ainda falei, melhor não lavar o cabelo, porque toda vez que eu lavava o cabelo, meio que dava uma recaída. Então ele tá um pouco oleoso, mas eu joguei um pouco de shampoo a seco, mas não dá pra lavar agora e sair no sereno, porque tá bem frio agora. Eu não tô com tanto nesse momento, porque meu banho quente me esquentou. Mas enfim, é isso. Tomei meu banho, nem vou passar maquiagem no protetor solar hoje, porque eu acho que eu vou ficar de máscara no poliedro, aí vai ficar sujando a máscara. Enfim, vou mostrar pra vocês agora o café da manhã. Antes, essa semana vai ser bem legal, bem intensa. Não vou dar muitos spoilers pra vocês irem assistindo. Só vou citar duas coisas. Eu vou começar a fazer tênis. Tem jogo do Brasil, vai começar a Copa. 3 spoilers, né? E tem o simulado oficial da Unicamp. Então eu decidi vlogar pra vocês. Tem muita coisa pra estudar, como semana passada eu não estudei. É isso. Bem-vindos! Olha só esse café da manhã. Pão com ovo, frutinha, mel e granola. Amo. Olha que legal dessa lancheira. Já vem o garfo aqui na parte de cima da tampa. E esse mini potinho que eu coloquei 2 quadradinhos de chocolate, um em cada. É isso, bora. Bom, eu cheguei ontem, né, do Iguaçu, ontem à noite. Coloquei umas roupas pra lavar e fiquei descansando. Agora eu tô terminando de ajeitar aqui, vou pegar água na minha garrafinha. E partiu, Polly. Ontem eu já deixei tudo arrumado, as coisas da minha mochila, enfim. Então tá fácil. Agora eu só vou terminar de fazer o café. Vou levar super coffee, como sempre. Lá no poliedro, então, eu mostro uns trechos pra vocês. Partiu o look do dia. Chegando em casa, acho que são por volta de 1h. Pegamos material novo hoje. Cheguei em casa pro almoço, são 1h13 agora. Já esquentei minha marmita aqui. Carne de panela, aí tem cenoura, brócolis, arroz, feijão. Tô com muita fome, tô até com um pouco de tontura. Não sei se é a fome ou um pouco de mal-estar da gripe. Mas já já a gente conversa pra falar um pouquinho sobre o que eu fiz hoje. Foi bem produtiva a parte da manhã e fiquei feliz de reencontrar meus amigos. Bom, são 1h59 agora. Almocei e eu confesso que eu queria dormir. Mas eu não queria dormir 20, 30 minutos. Eu queria dormir a tarde toda. Amo, mas isso não vai rolar, logicamente. Então, eu tô aqui no puff um pouco, que hoje eu vou falar o que eu vou fazer. Eu tô com meio frio, meio calor, então, ó, metade com moletom, metade sem. Bom, eu vou falar algumas coisas que eu fiz hoje. Não vai estar na ordem, como sempre, porque tô acompanhando aqui na minha agenda, mas eu mostrei na ordem pra vocês de acordo com os takes. Eu peguei material do Poly, como eu já comentei, teve material novo, que entregaram acho que semana passada, mas eu não tava aqui. Eu fiz Anki enquanto eu tomava o café da manhã, e isso foi um pouco mais tarde, não foi a primeira coisa do meu dia, como vocês estão habituados e eu também. Fiz meu Duolingo de francês, li obra obrigatória, ouvi um podcast de atualidades, isso eu me lembro que foi minha primeira tarefa. Enquanto eu ia ajeitando as coisas da semana, enfim, vendo as aulas pendentes, listas, quais simulados eu ia ter esse mês, eu fui ouvindo o podcast de atualidades, que eu mostrei aí, foi do assunto. Aí eu vi uma parte do módulo de química, porque esse módulo 28, ele é bem grande, ele é de soluções. Eu já tinha começado na semana anterior e eu não tinha terminado. Aí eu vi uma parte dele e ainda vou terminar.
De tão grande que é, pra vocês terem noção. Acho que a Babi separou em umas 2, 3 semanas. Ela separou uns blocos assim, porque é um módulo bem grande mesmo. Então eu terminei uma parte dele, agora falta pouco. Aí eu fiz alguns exercícios de estequiometria, porque assim, a parte que envolve cálculo de química, pra mim é um pouco complicada. Eu tenho que fazer muitos exercícios de estéquio nesse ano, então eu tô focando nisso. Então eu fiz alguns de uma lista de estequiometria e ainda pretendo fazer mais alguns. Aí eu fiz alguns exercícios de lei do seno, lei do cosseno, de matemática B. Vi uma teoria de matemática A, que foi a equação exponencial, que eu inclusive gosto muito, é bem importante. Ao longo da semana eu tenho até que fazer uns exercícios em relação a isso, porque é bem importante. Vi uma aula de dinâmica impulsiva, tô quase terminando o módulo. Fiz alguns exercícios de uma lista passada de dinâmica impulsiva. Então, tipo, hoje eu vi a aula 3 e eu fiz exercícios da lista 1. Enfim, por enquanto, acho que foi isso que eu fiz no período da manhã. Agora que eu terminei de almoçar e quero relaxar um pouco, eu vou ficar aqui no puff, lendo Obra Obrigatória, que eu vou tentar terminar esse livro que eu tô lendo. E se eu terminar, já eu apareço pra conversar com vocês sobre ele. É o último da Unicamp. Bom, gente, finalizei o livro, dito e feito. É o último da coletânea da Unicamp, porque eu terminei outros esse ano e eu já tinha começado nos anos anteriores, né? Alguns se repetem. Talvez eu releia algum mais pra frente, mas aí eu vou falando com vocês. Mas agora vai ser foco total nos que eu ainda não li da FUVEST. Bom, o da vez foi Os Funerais da Mamãe Grande, do Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques. É um escritor colombiano. Inclusive, eu assisto muito aqueles caras. E aí teve lá pra adivinhar de que país os gringos eram, né? Especial de Copa do Mundo. Aí uma diva era da Colômbia e perguntaram, qual é a pessoa mais famosa, assim, do seu país? Aí ela citou Gabriel Garcia Marques. Enfim, foi um bom livro, ele é bem rápido. Aqui no Kindle ele tinha 123 páginas. Eu comecei no mês passado e terminei agora. Eu poderia ter lido mais rápido, mas teve um período de maio que eu fiquei bem mal. Enfim, é rápido de ler, não é uma leitura tão difícil. São contos, acho que são 8 contos. Alguns mais curtos, outros maiores. Alguns têm tipo 3 páginas, outros já tem mais de 20. E aí alguns são mais legais que os outros são mais chatos e mais arrastados, assim. Não digo chatos, mas uma leitura um pouquinho mais arrastada. Enfim, mas é um bom livro. Se você aí tá em dúvida da sua próxima leitura, eu recomendo esse, assim, de obra obrigatória. Depois eu tenho que pensar qual que eu vou começar da FUVEST. A gente vai se falando. Tô até com meu inalador aqui, gente, porque meu nariz tava muito entupido. Mas eu terminei aqui. E eu tinha dito que eu não ia cochilar, só que, gente, acho que eu vou precisar de pelo menos 30 minutos. Eu sinto que eu vou acordar até um pouco melhor da gripe se eu tirar esse cochilo. Terminei uma aula perfeita de Geografia A. Iniciei o módulo aqui de Climatologia. Como sempre, incrível com a Thais Formaggio. Lembrando que sempre eu deixo os meus cupons de desconto no link da bio. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós viemos jantar aqui no Fellini, que fica no Cambuí, aqui em Campinas. Eu tô falando baixo, porque eu tô com muita vergonha. Bom, essa é a segunda vez que a gente vem aqui, só que a gente já pediu o mesmo prato algumas vezes. Eu sou assim, eu não gosto de sair da minha zona de conforto alimentícia. E esse prato é realmente muito bom, eu vou mostrar pra vocês. E um prato que a gente sempre pede é esse fileto satiricon com fettuccine alfredo. Sei lá se pronunciei certo, mas é tranquilamente pra 2 pessoas, depois eu mostro. Qual que é a sua opinião sobre aqui, você gosta? Eu adoro, foi um dos primeiros restaurantes que a gente veio, eu achei muito bom. Foi, né? É muito bom, a gente amou tanto o prato que a gente tentou até copiar em casa. Minha mãe fez um prato parecido. Pedimos uma coquinha, 0, pra balancear. Aqui é muito fofo, depois eu vou tentar mostrar um pouco o ambiente, é que agora eu tô com muita vergonha. Mas, enfim, tô ansiosa porque eu tô com muita fome. Eu tava com medo de estar muito lotado, mas até que tá ok pra uma segunda-feira, não precisamos fazer reserva nem nada, tava bem ok. E não vamos beber álcool hoje, mas eu acho que aqui tem uns drinks e vinhos muito bons. É verdade, tem uma adega e o atendimento aqui também é muito bom. Aqui o prato, impecável, eu juro, é muito, muito bom. Gente, pós-janta eu peguei pra terminar a teoria de química, então eu terminei finalmente o módulo 28, que era bem grande e era um módulo chato, início de físico-química, mas aqui está. Terminamos. Agora eu acho que é isso. Tô terminando essa aulinha, faltam 6 minutos
E aí eu vou ficar só relaxando. Tem que tirar minha maquiagem e tal. Porque amanhã eu vou fazer a Unesp que rolou agora no meio do ano. Então eu quero descansar bem e tenho outras coisas pra fazer. É isso. Nos vemos já já pra vocês. E daqui a algumas boas horas pra mim. Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 9 de junho, terça-feira. Eu esqueci do vlog, lembrei agora e já são tipo 3h50. Vou só levar uma frutinha pra Diva que trabalha aqui no prédio e eu já converso com vocês. Bom, gente, agora já são 4h08, tô aqui conversando um pouquinho mais tarde com vocês, porque hoje me deu o luxo de acordar um pouco mais tarde e acabei nem indo pro pole, como nos meus planos iniciais, né, que eu queria fazer o simulado lá. Simulado, prova antiga, enfim. Eu chamo sempre de simulado. Eu acordei mais tarde e fiz aqui mesmo. Então, a prova do dia foi a Unesp, que rolou agora no meio do ano. Eu gostei, achei uma boa prova, vai dar pra revisar vários conceitos. E saber o que eu preciso melhorar, enfim. Eu, particularmente, não sou tão boa ainda, porque é tudo uma questão de prática nas provas da Unesp. Mas eu acho que é uma das melhores provas pra treinar. Tem muita opção, muito vestibular que é Unesp. Enfim, então é uma banca que eu quero dar atenção esse ano. Porque a prova que eu mais me habituei era da Unicamp. É o padrão de prova, tudo. Eu treinei tanto a Unicamp que ficou assim, sabe? E a Unicamp é um pouquinho diferente das demais. Então agora eu estou tentando me habituar mais com as outras bancas. Vou praticar bastante, creio que vai dar certo. Que os meus acertos vão subir. Enfim, é isso. Mas é uma ótima prova pra treinar. Gostei do simulado do meio do ano. Então foram 90 questões. Aí eu tive que resolver alguma coisa aqui do apartamento, que eu tinha que trocar, recadastrar o meu bottom, enfim. E peguei pra resolver isso. Agora já são 4h10, acho que eu já tinha falado, né? Tô quase 2 minutos conversando, são 4h10 da tarde. E eu vou estudar mais um pouco. Então bora lá. Agora eu vou ver uma aula de geografia. Deixa eu ver aqui qual aula que vai ser. A 17A, que é uma aula sobre circulação geral da atmosfera. Eu amo essa frente, que é a frente de Geografia Física. Então vamos ver essa teoria aqui comigo e depois a gente conversa mais um pouquinho. E um tópico muito legal é que hoje eu vou fazer a minha primeira aula de tênis. Eu tô muito, muito animada. E olha uma curiosidade, hoje é dia 9 de junho e é o dia do tenista. Eu vi lá no Instagram da Prof. Babi e eu falei, gente, que coincidência, hoje é dia do tenista e eu vou fazer a minha primeira aula de tênis. Eu já tô meio que pronta, porque eu tomei meu banho depois do simulado. E já tô meio que pronta, porque talvez eu dê uma passadinha no shopping que tem lá perto de onde eu vou fazer a aula antes. E, enfim, é isso. Tô muito, muito animada. Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, mas eu tenho um pouco de vergonha de gravar fora de casa. Mas agora, bora pra aula de geografia. Terminei a aula de geografia, como sempre, foi incrível. Essa aula foi a que a Thaís conta a história que ela viveu um tornado, que ela fala que ela é uma sobrevivente de um tornado. Se vocês quiserem saber um pouco dessa história, ela postou no Instagram dela com a mãe dela, que é uma querida e a protagonista da história. Então, se vocês quiserem, vão lá no Insta da Thaís Formagem pra dar uma olhada. Foi uma aula, assim, impecável. Eu amo geografia física. Aí fiz um pouquinho de Anki, de geografia e biologia. Fiz meu Duolingo de francês. E agora eu vou fazer uma lista de biologia. Já já eu falo pra vocês, mas é zoologia, tenho quase certeza. Vou ver aqui na minha agenda. Aqui minha lista de biologia foi sobre artrópodes e molúsculos. Molúsculos não. Moluscos. Já aproveitei que eu errei uma questão de estrutura da aranha e fiz um desenho simplificado aqui, porque eu tinha invertido algumas coisas e anotei agora tudo certinho aqui, as quelíceras, pedipalpos, enfim. Infelizmente, desenho não é meu forte, mas tá aqui, eu consegui entender melhor agora. Agora eu vou ver a parte teórica de uma aula de matemática que é sobre a área do triângulo. Eu gosto bastante dessa parte. Acabei de ver aqui, a teoria tem 30 minutinhos, então vai dar pra ver de boa. Tô pronta pra ir pra aula de tênis. Meu look, eu vou passar no shopping antes pra ver se eu encontro um tênis. Dá uma olhadinha lá, vou mostrando pra vocês. Tô até levando a câmera. Tô muito animada. Bora! Comprei um look pro tênis e um tênis. Depois eu mostro pra vocês. E esse vai ser o nosso pré-treino. Morango com chocolate.
Chegamos aqui pra fazer aula. Eu tô muito animada. Olha o tamanho da quadra. Eu não sei, talvez eu grave um pouco, eu quero gravar, mas eu tenho vergonha. Gente, vocês não têm noção do quão legal foi. A gente fez 30 minutos, a gente vai começar com 30 minutos. E passou voando, foi muito bom. O que você achou? Incrível, foi muito legal. A gente tá super serotoninadas. Sim, e a Bruna é muito boa. Ah, você também. Nada, eu errei várias. Mas, cara, foi muito legal. A gente tentou gravar, mas não gravou. Não. Ficou 30 minutos gravando e não tem nada. Tipo, acho que tinha alguma coisa na frente, mas enfim. O professor era um divo, eu cheguei morrendo de vergonha, mas ele é um querido. Na próxima aula eu vou tentar gravar pra vocês. E eu tô muito animada. E hoje é dia do tenista, ó. A gente se inaugurou nossos tênis no dia do tenista. Mostra o seu tênis. Ai, é verdade. Tô preguiça tirando da caixa. Calma. Foi super difícil achar tênis pra tênis, mas a gente achou numa loja lá no shopping. Eu peguei esse modelo mais simples que tinha mesmo e mais barato, né? Sola mais reta, enfim. E eu gostei bastante dele. Eu escolhi pelo clarinho, porque aí combina com tudo. Eu também comprei um outro look que eu vou usar na terça que vem. Eu mostro pra vocês, que ele é bem fofinho, bem cara de tênis mesmo. Mas foi muito legal. Muito, muito, muito. Agora são 9h41. Eu vou fazer 2 exercícios que eu tenho programados de física. Só 2. Que é uma lista de energia, conservação de energia. Uma lista passada. Eu já tô até em outro módulo. Enfim, mas eu quero dar uma revisadinha nesse tópico. E aí eu vou comer um pouquinho. Jantar bem de leve, porque já é meio tarde. Depois tomar banho, lavar esse cabelo. E tem mais algumas coisas de estudo pra fazer, mas a gente vai se falando. Tomei meu banho, tive que lavar o cabelo. E agora são 10h31. Eu vou aproveitar minha energia e vou corrigir a parte de biologia dos 2 últimos simulados que eu fiz. Da FUVEST, que eu fiz na semana retrasada, né? Porque a semana passada eu não estudei. E a Unesp, que eu fiz hoje. Então eu vou corrigir a parte de biologia, que é a mais fácil pra mim. E mais prazerosa e tá de boa, como já tá tarde. Eu já adianto uma parte dessa correção e consigo fazer essa parte que é mais fácil pra mim. Eu não erro tanto, eu tenho mais bagagem teórica, sabe? Eu tenho mais bagagem em biologia. Então eu vou pegar a biologia da FUVEST e a biologia da Unesp pra corrigir. Das 2 últimas provas antigas que eu fiz. Bora, eu ainda tô muito animada, eu amei o tênis, eu não vejo a hora da próxima aula. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 10 de junho de 2026, quarta-feira, são umas 7h15 da manhã. Acordei umas 6h30, já tomei meu banho, me ajeitei aqui e tô indo pro poli. Bora pra mais um dia. Hoje não está tão frio, eu acho. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu cheguei do poli 1h pouco e fui cochilar, eu tava muito cansada, eu cochilei e só depois que eu almocei. Agora eu vou falar aqui pra vocês o que eu fiz no dia de hoje. Ai, tem uma folha quase saindo. Enfim, o que eu fiz na parte da manhã, né, que eu fui pro poli. Como sempre, não vou falar na ordem, tá? Mas deu pra render bem. Eu fiz o Anki, meu Duolingo de francês, li um capítulo da obra obrigatória. Hoje eu comecei Balada de Amor ao Vento, eu acho, é esse mesmo nome, é da FUVEST. Vi uma aula de atualidades, vi 2 aulas de Geografia B, que eu comecei o módulo de energia, então eu vi energia não renovável e uma aula só de petróleo. E foi legal porque a aula de atualidades foi sobre geopolítica nuclear, então tá casando bem, assim, os conteúdos, a Formaggio pensa em tudo. Aí eu vi uma aula de matemática C, que a teoria era bem rapidinha, início de probabilidade. Vi a aula de física, eu acho que foi a última aula de dinâmica impulsiva, foi sobre colisões. Fiz alguns exercícios de aulas passadas de dinâmica impulsiva, fiz pouquinho. Aí eu fiz exercícios de físico-química. E foi isso que eu fiz no turno da manhã. Agora, bora dar continuidade aqui. Bom, agora eu vou ver uma aula de biologia da frente 1, que é uma das aulas é uma das frentes mais pesadas pra mim, que mais tem conteúdo, o professor dá muita coisa, mas é uma das que eu mais gosto. Então, bora. O que esse professor de biologia é bom é brincadeira
E uma coincidência, ele dá aula pra minha prima em outra cidade que tá no ensino médio. Descobrimos isso esses dias, não sei se eu já citei, mas ficamos chocadas. Ele é muito, muito, muito bom. Enfim, foi uma aula que eu tenho bastante dificuldade, o início dela, que splice, aí tem que fazer transcrição, tradução, usando as bases, enfim, eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Mas a segunda parte da aula foi uma parte que eu tenho muita facilidade, que é organelas citoplasmáticas. Enfim, já coloquei minha roupa na máquina também pra lavar. Agora eu tô pensando o que eu vou fazer. Como essa aula de biologia foi bem intensa, eu acho que eu vou fazer uma pausa, vou fazer um lanchinho, depois tomar meu banho, que eu vou pra academia depois. Aí eu vejo se dá tempo de eu fazer mais alguma coisa entre esse tempinho e a academia. Eu tenho mais uns exercícios de matemática pra fazer. Tô indo pra academia, tenho que treinar braço, né? Porque ontem no tênis eu percebi, isso aqui não vai ser suficiente. Mas brincadeira, nem é tão força, é mais jeito. Mas meu braço cansa muito, então tem que dar uma treinada. Eu treino uma vez por semestre. E o que eu ia falar, enquanto eu esperava o tempo de ir pra academia, eu fiquei vendo o podcast do tio do bebê e da ex-gra. Tô com hiperfoco neles, eles são muito legais. Bora, que depois eu tenho mais coisas pra estudar ainda. Oi, gente, tudo bem? Lembrei agora do vlog. Hoje é dia 11 de junho de 2026, é quinta, eu acho, calma. Sim, quinta-feira, eu tô perdida nos dias. Tá uma chuvinha aqui hoje. Eu queria que... Não sei se ainda tá chuviscando, não consigo ver daqui. Mas eu queria que parasse um pouco, porque eu preciso ir na academia e no mercado, principalmente. Enfim, já tomei meu cafezinho da manhã enquanto eu fazia meu Anki, meu Duolingo de francês. E tô em matemática agora. Já faz um tempinho, na verdade, aí eu lembrei do vlog. Eu peguei pra fazer os exercícios obrigatórios da lista diária de triângulos. Então, vamos lá, eu já fiz uma parte deles. E agora eu vou dar continuidade. Depois eu tenho uma aulinha de matemática pra ver também, acho que de função exponencial. Bora! Bom, gente, eu fiquei algumas horinhas aqui em matemática, entre fazer lista de exercício, ver aula. Aí eu mandei dúvida pra Stift da lista de exercício que eu fiz. Aí peguei pra entender aquele exercício e refazer ele, tá até aqui. Eu vou até anotar algumas coisas no meu caderninho. E é isso. Agora eu acho que eu vou almoçar, que eu tô com um pouco de fome. Enquanto eu esquento meu almoço e almoço, eu vou vendo uma aulinha de geografia da frente A com a Formaggio. É a aula 18, é Climas do Brasil. A aula tem tipo 30 minutinhos só. E talvez eu nem faça nenhuma anotação, só queria algum card no Anki, porque é um assunto que eu já vi tantas vezes em geografia e em biologia, que eu não tenho tanta dificuldade, mas eu quero ver a aula mesmo assim. Então, enquanto eu escuto, eu vou otimizando meu tempo dessa forma, porque se eu perceber que a Thaís falou alguma informação nova ou algum macete para resolver questão, enfim, aí que eu ainda não tenho em mente, porque eu também já revisei muito essa matéria, aí eu anoto ou crio card no Anki. Então, eu vou fazer isso, que depois eu também tenho uma da frente C para ver, que também é climograma, só que mundial. E aí, esse climogramas mundial, provavelmente eu vou conseguir ficar vendo a aula enquanto eu faço o Anki, por exemplo, por conta do mesmo motivo que eu vou fazer agora com Climas do Brasil. Já vi tantas vezes, eu tenho no Atlas, que tá lindo também, depois eu mostro pra vocês. Enfim, é isso, gente, bora. Depois de almoçar e ver as aulinhas, eu fui e aproveitei fazer uma lista de geografia, aproveitando o embalo. Fiz 10 exercícios da lista de petróleo, que era da frente B. Eu vi a aula esses dias, eu acho que ainda estava fazendo vlog quando eu fiz a aula, talvez ontem. Não sei, gente, eu me perco um pouco no tempo, mas já fiz e corrigi. Agora eu vou ver aqui na minha lista o que eu vou fazer. E olha só, não é que saiu um solzinho mesmo, parou de chover e saiu o sol. Acho que dá pra ver nessa janela aqui. Eu vou me programar aqui, que horas eu vou pra academia, são 3h55 agora. Agora eu tô terminando o módulo de aula de química, então eu tô terminando a parte teórica de propriedades coligativas. Eu gosto bastante, eu acho que tem uns detalhezinhos assim que a gente tem que prestar bastante atenção pra não se confundir nas alternativas, mas eu gosto. Tô fazendo com a Babi Diva, como sempre, e tô na última parte da aula já sobre osmoscopia. E é isso, depois eu vou tomar um banho e tá bem friozinho. Eu desisti de ir pra academia hoje. Desculpa decepcionar. Enfim, mas é isso.
Bora, tô acabada, cara. Mas já já a situação vai melhorar. Não sei se vai dar pra me levar a sério com essa toalha no cabelo, mas é que eu lavei meu cabelo e não vou conseguir secar agora. Eu tô esperando a toalha absorver um pouco e eu vou estudando mais enquanto isso. Mas talvez esse vlog não esteja dos melhores, eu não estou tão carismática. Eu sinto que eu só tô aparecendo aqui falando, vou fazer tal coisa, fiz tal coisa. Desculpa se não tá muito interessante, mas é a realidade total. Eu sinto que eu tô meio no piloto automático, sabe? Vou fazendo o que tem que fazer. Porque se eu pensar muito, eu sinto que eu vou surtar. Porque a cada vez que eu paro e penso e reflito mais, assim, sei lá, em possibilidades de não passar, porque é uma possibilidade tangível, infelizmente, a gente não tem certeza de nada. E eu acho que isso é a pior parte do pré-vestibular, vestibular, enfim. E é tenso, então tô tentando não pensar muito, meio que tô no automático. Tô meio sem carisma, mas é isso, gente, essa é a realidade. Mas tá frio aqui e já já eu vou sair um pouquinho porque é aniversário de uma das minhas amigas do cursinho. Então a gente vai sair pra comer uma pizza, comemorar o dia dela. Como muita gente se mudou pra fazer cursinho aqui, a gente se torna uma família uma das outras. Eu sinto que elas são minhas amigas, minhas irmãs. Então a gente se une. E nós somos família, não tem como deixar passar em branco o aniversário, assim, dessas pessoas que a gente cultiva conforme a gente vai mudando, enfim. A gente vira família, eu sinto muito isso com os meus amigos. Então, vamos comemorar o aniversário da Diva Lara hoje. Mas enquanto não dá o horário, porque são 6 horas agora, eu vou estudar mais um pouco. Já tomei meu banho, lavei meu cabelo, eu sinto que tenho meio caminho andado. Acho que mais uns 30 minutos depois, talvez nem isso, eu fique pronta. Eu vou estudar química agora de novo, só que dessa vez vou fazer exercícios de estequiometria. Então, bora lá. Fiz um desabafo, falei um pouquinho e é isso. Fiz alguns exercícios de estequiometria, deu pra revisar um pouquinho. E, eu fico tão estressada quando eu erro por falta de atenção. Tipo, eu esqueci de multiplicar um alumínio por 2, eu errei o exercício inteiro. Mas, enfim, faz parte. Tinha um exercício bem chatinho, que eu até mandei pra Savana, pra ver se ela fez, e ela acabou de me responder. Eu vou ver essa resolução dela, que eu tive dificuldade nele. E é isso, eu vou comer um milho, porque eu não vou aguentar ficar sem comer até o horário da pizzaria. E depois eu tenho que revisar um pouquinho da teoria de história. Então, história do Brasil eu quero revisar. Ano passado eu estudei bem história do Brasil, eu vi as aulas assim. Então, esse ano eu não vou ver tantas aulas, mas eu vou revisar o meu caderninho. Obrigada, Camille, do passado, por ter feito as anotações. E eu vou ficar revisando aqui, usando a lousa, fingindo que eu tenho alunos. Ficar falando em voz alta, igual eu fazia antigamente, me ajuda bastante. Então, bora revisar um pouquinho de história, que história do Brasil é muito importante. Estamos com a aniversariante, Lara. Mandem parabéns pra Diva. Um detalhe, nós somos da mesma cidade, porque Mogi Guaçu e Mogi é a mesma coisa. Tem até praia. E nos encontramos no Poli, Diva. Manda um beijo. Beijo, gente. Amamos. Você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Oi, gente, tudo bem? Nem vou aparecer agora, que eu tô muito feia e de pijama ainda, mas hoje é dia 12 de junho de 2026, é sexta. Tô aqui fazendo física agora, eu tinha esquecido do vlog, mas enfim, comecei a lista aqui de sistemas isolados e agora acho que eu vou fazer a de colisões. Agora eu vou focar nessa daqui, que é de colisões, tem uma parte mais teórica, né? Então bora
Depois das listas de física que eu falei pra vocês, eu peguei aqui pra focar em biologia. Então, eu vi uma aula da frente 2, que foi sobre sucessão ecológica e biomas terrestres, foi um panorama geral. Esse professor é muito divo, biologia eu vejo toda com um poli. E agora eu vou fazer uma lista da frente 4, que se eu não estiver enganada, vai ser sobre verminoses. Tomei banho e lavei meu cabelo. Tirei o pijama. Mas nem tanto, né? Porque esse moletom é meio pijama. Agora que eu venci a lista de biologia 4, eu vou pra matemática. Eu tenho uma aula e alguns exercícios pra fazer. A teoria que eu tenho pra ver é essa aqui, de área de polígonos. Então, bora. Oi, gente! Tudo bem? Hoje é dia 13 de junho de 2026, é sábado. E eu sinto que eu tô esquecendo de gravar muitas partes desse vlog, mas temos trechos de uma semana comigo. Provavelmente esqueci de mostrar algumas coisas, alguns estudos, mas enfim... fiz meu Anki, acordei meio tarde hoje, por ser sábado, enfim, não fui pro poli, né? Mas já conversamos sobre isso. Mas se você é novo aqui, eu tô me dividindo entre ficar em casa e ir pro poli. E fiz meu Anki, meu Duolingo de francês e acabei de fazer uma lista de geografia agora. Eu fiz a lista sobre produção agrícola brasileira, fiz 15 questões. E essa lista tava muito boa, da Thaís Formagem, muito bem selecionada. E eu amo ver o gabarito comentado, sempre dá pra extrair bastante coisa. Enfim, agora eu vou estudar um pouco de matemática, porque pré-copa também é dia de estudos, né? Estamos nos equilibrando por aqui. São 2h09 agora, 2h10. E 5 horas a gente vai pra praça pra assistir o jogo, se reunir. Eu tô muito animada, mas por enquanto eu vou estudando mais um pouquinho. Fiz alguns exercícios aqui de probabilidade da frente C. E agora eu tenho um pouco de teoria de matemática pra ver. Eu tenho teoria das 3 frentes, A, B e C. Só que a teoria é coisa rápida, sabe? A aula de teoria não demora muito dessas 3 que eu tenho pra ver. Eu acho que é coisa de 20 minutos e pouco. Eu vou atualizando vocês aqui. Eu tô muito animada, tô com uma música animada de fundo. Eu vou até falar aqui pra vocês, olha. A aula de frente A que eu tenho pra ver é de log. E ela tem 28 minutos da teoria. E eu consigo ver no acelerado, sabe? Eu consigo acelerar um pouco. Deixa eu ver, a frente B é a área de círculo. E a teoria tem 17 minutinhos só. E a frente C, vamos ver. A frente C, ela também tem 17 minutos só a parte teórica. Então, bora agora focar nessa teoria que eu tenho pra terminar. Terminei aqui a teoria que eu falei pra vocês com a Diva, matematicando. Então, foi logaritmos, área de círculo e probabilidade, que quase não teve anotação, porque esse tópico é mais treinar com os exercícios mesmo, estratégias, enfim. Mas é isso. Agora são 3h25 e eu vou tomar meu banho pra começar a me ajeitar pra Copa. Depois, conforme for dando tempo, eu vou tentar revisar mais algumas coisinhas. Porque é o seguinte, amanhã tem simulado oficial da Unicamp. Eu queria dar uma olhadinha no meu caderno de matemática do ano passado pra eu ver algumas fórmulas de geometria analítica. Que tá meio... voou já da minha mente, então eu queria revisar alguns tópicos. Mas eu vou tomar meu banho já pra ficar meio caminho andado. Então é isso e a gente vai se falando. Estamos esperando a Copa. Digam oi. A Paulinha Salvadora veio guardar lugar pra gente, privilegiado, em frente ao telão. Fala sério. Ela faz tudo. Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 14 de junho de 2026, domingo, dia de simulado oficial da Unicamp. Então, bora! Oi, gente, tudo bem? Hoje já é segunda, na semana seguinte, mas eu esqueci de finalizar o vlog ontem e eu queria conversar com vocês um pouquinho. Eu tô com um pouco de cara de choro porque... Ui, derrubei minha caneta. Eu tô emocionada porque o Curaçao fez o primeiro gol da Copa. E aí eu vi o vídeo dele super feliz, mesmo perdendo pra Alemanha de 7-1. O treinador e o time todo feliz e emocionado, porque foi o primeiro gol da Copa e eu fiquei emocionada. Ai, cara, eu tô muito emotiva. Enfim, achei isso bem especial e bem reflexivo, na verdade. A vida às vezes é sobre isso. Às vezes a gente pode não ser o melhor e não ganhar naquele momento, mas isso não quer dizer que não foi um marco importante. Mesmo não ter sido o melhor, você deu o seu melhor. E isso pode ser maravilhoso. Enfim, fiquei muito emocionada com esse gol do Curaçao, porque às vezes a gente fica falando sobre ser suficiente, mas suficiente pra quê? Acho que essa questão de suficiência
é muito relativa, né? Enfim, agora eu vou finalizar o vlog. Hoje é segunda, tô estudando biologia agora e eu fui estudar com meu pai, foi muito bom, foi bem gostoso, eu estava com saudades. E agora eu tô aqui estudando. Finalmente comprei uma airfryer, gente. E ontem eu fui fazer o simulado da Unicamp. E eu gostei, eu achei uma prova boa. Eu gostei muito de física, foi a matéria que eu comecei, inclusive. Gostei muito. Eu tive dificuldade com geografia. Pra mim foi a geografia mais difícil dos últimos anos. Porque eu costumo ir muito bem, sem muitas dificuldades em geografia. E no simulado eu tive um pouquinho mais de dificuldade em alguns tópicos. Tipo, uma questão que eu achei difícil foi a da OTAN, que perguntava qual país não fazia parte da União Europeia, mas fazia parte da OTAN, que eu acho que eu acabei errando. Mas enfim, eu achei algumas questões de biologia difícil também. Aqui falava de respiração celular, aí tinha equilíbrio, tinha pH, enfim. Achei essa um pouco complicada. E uma de botânica eu também tive dificuldade, que falava sobre placa crivada. E eu não me lembrava até então. Já coloquei na minha cabeça que quando for chegar a botânica desse ano, eu vou ter que pegar ainda mais firme, porque eu tenho um pouco de dificuldade nas questões de botânica. Aí matemática, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu consegui fazer 7 questões ali na hora. E aí falei, eu vou ter que tentei desenvolver pra fazer chutes conscientes. Eu achei que eu fosse acertar uns 2 chutes, pelo menos. Aí eu vi a resolução da matemática ontem. Gente, eu não acertei nenhum chute. Vocês têm noção do que é isso? Que eu não consegui fazer nenhum chute, certo? Em matemática. Eu fiquei pasma. Enfim, mas de modo geral eu achei uma prova bem boa. Se você não fez, eu acho que vale a pena fazer. Agora com o PDF, né, que eles vão disponibilizar, eu acho. Eu tô ansiosa pro gabarito oficial. Mas de modo geral, acho que foi isso. Física tava bem no padrão, gostei muito de física. Pelo gabarito do RIS, eu consegui gabaritar a física. E eu fiquei feliz. As outras matérias, eu vou aguardar, porque ainda não saiu. Tipo, geografia mesmo, não saiu a resolução ainda. Mas eu pesquisei esse negócio do OTAN, porque eu não pensei em Noruega fazer parte do OTAN. Enfim, aceito críticas, mas não fico quieta. Falei demais já. Mas minha opinião geral, boa prova. Eu gostei. E foi bom pra treinar estratégias novas. Porque no ano passado o tempo me apertou muito, nervosismo. E foi isso, gente. Como eu já disse em outros takes, eu acho que eu esqueci de registrar algumas coisas nesse vlog. Mas eu tentei gravar o máximo possível. Eu acho que foi uma semana legal, bem equilibrada, muito estudo. Comecei a fazer aula de tênis, inclusive tô super ansiosa pra ir amanhã. Teve a Copa, enfim, teve várias coisas. E espero que vocês tenham gostado desse vlog. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um comentário. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!